Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem não me conhece, sou médico, clínico, do aparelho digestivo, gastroenterologista. E para quem nos acompanha há muitos anos, no programa Dicas de Saúde, levando saúde, né? Falando sobre bons hábitos de vida, boa alimentação, sem ter muita gordura, muito açúcar, muito doce. Atividade física para todos, independente da condição física, idade, etc. Vamos se movimentar para viver mais e viver melhor e adoecer menos. Evitar, se possível, os vícios que levam a problemas de saúde, como o fumo, excesso de álcool e outras drogas, né? E também ter uma boa noite de sono, não encurtar seu sono para não ter consequências para a sua saúde. Enfim, estilo de vida saudável, né? Para adoecer menos, controlar doenças crônicas ou pelo menos não ter as complicações das doenças crônicas. E também a gente aproveita para seguir as campanhas de sociedades brasileiras de especialidades médicas e do Ministério da Saúde. Nós temos campanhas todo mês, laços, fitas. Esse mês temos duas bem importantes. Uma pegou mesmo, assim como pegou o Outubro Rosa, câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. É a doença que mais mata homens no Brasil e no mundo, entre os cânceres. Porém, tem uma outra doença que mata muito mais do que câncer de próstata. E é bem mais frequente, independente de matar ou não, que só mata se não fizer um bom controle. É a doença diabetes. Então, esse Novembro Azul também é para conscientização dessa doença que pode ser evitada, pelo menos um tipo de diabetes pode ser evitado, não todos. E também para um controle bom, para evitar complicações em vários órgãos. Para isso a gente traz sempre um colega que tem experiência, que saiba passar uma mensagem que o público, o ouvinte, entenda, né? Entenda o que ele diz. E hoje a gente tem satisfação de trazer um médico, amigo de muitos anos, um médico na essência da palavra. Eu estava aqui falando com ele, eu disse, ele faz atenção primária e faz terciária. E faz secundária, ou seja, ele faz atenção primária, prevenção de doença, de evitar, prevenir doenças, que é saúde comunitária, saúde da família. É especialista, é endocrinologista, médico, metabologista, médico que cuida de hormônios, metabolismo do corpo, aquela capacidade do corpo de gastar o que a gente come, ele cuida disso. E ele também trabalha na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha. Ou seja, é médico completo, graças a Deus ainda existe médico completo. A gente pensa que não existe mais, né? Só existe super especialista, um em mão, outro em pé, outro em joelho. Mas a gente ainda encontra médicos. Estou aqui diante de mim um grande amigo, Dr. Bernardo Brito. É Dr. Bernardo Pinheiro Cardoso de Brito Gonçalves. De Orleans e Bragança. Só faltou o Orleans e Bragança. Bom dia, doutor Bernardo. Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite para estar aqui. Bom dia, Péricles. Bom dia, Cariri. E hoje que a rádio ela é escutada pela internet, bom dia até o mundo inteiro que entende nossa fala portuguesa. É com muito prazer que eu venho aqui, recebi esse convite e a gente marcou logo o primeiro domingo para a gente já começar o mês sabendo sobre o Novembro Azul, que também tem esse programa de atenção ao diabetes. Você falou internet, Facebook, live de Facebook, estamos ao vivo. A gente não está sendo só ouvido, a gente está sendo visto também por toda a população, que basta acessar. Você vai lá no Facebook, abre o Facebook, o antigo Facebook, né? Porque agora todo mundo só quer Instagram, né?
Você vai lá no antigo Facebook, a gente ainda não tem a live do Instagram, que é mais complicada colocar. O Facebook é mais fácil. Só tem um problema, não pode botar uma música, senão cortam a live, cai a live. Por causa dos direitos autorais, né? Você tem que pagar previamente. Né? Pois Péricles, eu agora até me aprumei na cadeira, sentei melhor, ainda bem que eu não vim mal amanhado, viu? Que eu não sabia que a gente tava ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Eu sabia que a gente estaria ao vivo, né, em áudio, mas agora nós estamos ao vivo e a cores. É só você ouvinte colocar no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Aí você já nos vê. E esse programa vai ficar gravado, porque aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu amigo, amiga, que tem diabetes, que você queria tanto que estivesse assistindo o programa, e ele está dormindo, ela está dormindo, uma hora dessa. Cutuque. Você faz o seguinte, ou cutuca, como o doutor Bernardo sugeriu, ou então você diz, olha... Tá gravado o programa. Que beleza, vai ficar gravado. Tanto na live, quanto tem também um amigo, compadre Tony, é um radialista. Ele tem até rádio web. Ele gosta muito de música. Ele tem um programa aqui à tarde, no domingo, é o Som do Brasil. Músicas do tempo da Jovem Guarda, nosso tempo de juventude. Que beleza. Aí ele tem a rádio web e ele tem um site. O nome do site do Tony é clubesintonia.com. Nesse site, clubesintonia.com, ele tem os links e o primeiro link é logo o programa Dicas de Saúde. Olha. Aí fica gravado. Eu vou passar para você tanto o site do Tony quanto a gravação, a live, que já está no ar, do Facebook. Pois é. Mês de novembro, né? Novembro, já estamos se aproximando das festas do Natal. A gente diz que a maior festa cristã é a Páscoa, mas espiritualmente, porque é a ressurreição do Cristo. Mas, assim, como festa popular, como festa mesmo cristã, o Natal supera, né? A Páscoa, porque é um sentimento maravilhoso em que os povos, né? Lembra daquele que veio ao mundo, né? Só ensinar o bem, o bom. Só ensinar as coisas boas, independente de pessoas que têm ele como Deus e outros que não têm. Mas ele ensinou só coisas boas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nascimento dele está se aproximando, é no Natal. E em novembro já começa uma preparação. E no novembro tem esse Novembro Azul, de câncer de próstata, Novembro Azul do diabetes. Doutor Bernardo, esta doença diabetes... Explique para mim, para os ouvintes da FM Padre Cícero, por que existe, por que muita gente tem, muita gente mesmo, mas também muita gente, a maioria não tem. O que o indivíduo faz ou fez para ter essa doença? E ela é um tipo só ou tem mais de um tipo de diabetes? Olha, ainda bem que o programa aumentou, né? O tempo. O tempo, né? De 7 às 9, porque a gente tem muito o que falar, né? Sobre diabetes. É uma doença complexa e a gente tem muitos tópicos. Eu vou procurar respondê-los todos à altura e com presteza. Antes, eu queria pedir licença à audiência para falar um pouco do que o Dr. Péricles citou quando me apresentou sobre a atenção primária, secundária. Ó, aí, ó. Tô me vendo na rádio. Como é que pode? É muita tecnologia. Então, o Dr. Péricles, ele falou que eu atuo na atenção primária, secundária e terciária. De fato, eu fui formado na década de 90 e nessa época a gente tinha uma formação para a especialidade. A gente já entrava na faculdade, o pessoal já perguntava que especialidade vai fazer, etc. e tal. E o próprio currículo do curso, né, o projeto pedagógico do curso, assim direcionava. Depois do ano 2000 é que esses currículos nacionais foram sendo revisados e mudados. Por que é que eu digo isso? É que
é para me apresentar melhor para vocês. Eu, de fato, depois de graduado em medicina, eu fiz o caminho da clínica médica e depois da endocrinologia. Vindo de volta à região do Cariri, meu pai disse uma coisa muito sábia. Meu filho, você não tem clientela ainda. Chegando. Então, chegando, né? Então, venha fazer o PSF. Eu faço, gosto muito e tal. Eu disse, mas pai, eu fiz especialização e tal, e vou voltar para o posto de saúde. Ele disse, meu filho, você não tem clientela, vá. Quando você quiser sair, você sai. Você achar que já está bom, já tem boa clientela, você deixa o PSF. E assim eu entrei e passei 13 anos. Eu saí por uma necessidade da universidade, eu tive que ampliar meu trabalho na universidade e deixei. Mas nesses 13 anos que eu fiquei, eu fui capturado, fisgado pela medicina de família e comunidade também. Então eu fiz um caminho um pouco inverso. Depois de eu ter concluído especializações, etc., eu voltei para a medicina de família e comunidade e digo a vocês que a medicina de família e comunidade, como ela é praticada na estratégia de saúde da família, lógico, nós temos médicos mais atenciosos, outros menos, uns mais acanhados, outros mais que sabem chegar melhor a vocês com a informação, mas de toda forma, a estratégia de saúde da família, ela deve ser valorizada. Ela me conquistou, eu passei muito tempo, e isso contribuiu muito também com a minha especialidade, porque a gente amplia os horizontes para trabalhar com criança, adolescente, idosos, gestantes, e trazer uma medicina voltada muito não só para o aspecto curativo, mas para o aspecto de promoção da saúde, que é o que a gente está fazendo aqui. É a missão. Eu acho que nada pode ser feito antes da educação, é isso que o Dr. Péricles faz aqui no seu sacerdócio. Ele é uma espécie de sacerdote da medicina, porque ele dedica o seu domingo a essa causa da informação, né? E falando sobre o diabetes se eu falar muito, você me corta, viu? Pode deixar. Tá certo. Agora, entrando no assunto do diabetes, o diabetes é uma doença crônica e degenerativa. Algumas pessoas dizem assim, é uma doença progressiva. Eu não vejo progresso nenhum em ter doença. Em ter doença, né? Eu gosto mais dessa palavra é uma doença degenerativa. Mas isso não significa automaticamente que você venha a sofrer com o diabetes as complicações crônicas. Então, se a doença, por assim dizer, como eu critiquei agora há pouco, se a doença progride, se a doença avança no campo dela, nós também podemos avançar as nossas defesas, nos precavermos dessas complicações. Então, a gente, ao longo da história natural do diabetes, a gente vai buscando formas e estratégias de responder à altura e controlar a doença. Então, se o diabetes ele está bem controlado, você não tem nada a temer, certo? O diabetes, de fato, é uma doença extremamente prevalente. Péricles, ela atinge no mundo 1 em cada 11 pessoas, segundo a Federação Internacional de Diabetes, que de tempos em tempos lança um atlas para nos chamar a atenção, a nós endocrinologistas e médicos em geral. A Federação Internacional de Diabetes, com sede europeia, ela estuda o mundo inteiro, esse aspecto epidemiológico, esse aspecto estatístico, e nos diz ali como é que está o diabetes no mundo. Hoje, mais de 500 milhões de habitantes do mundo inteiro têm diabetes, 587 mais precisamente.
E sempre a Federação Internacional de Diabetes faz uma projeção para anos futuros. E cada vez que a federação faz uma projeção, ela termina errando. Sabe por quê, Péricles? Ela bota para menos. Ou Ela, bota para ela mais? estima É. e o diabetes quebra o recorde. Bate. Bate a meta. Ou seja, ela estimava para 2020 em torno de 400 milhões de diabéticos e nós chegamos em 587. Que coisa. Se todos os diabetes no mundo, Péricles, se juntassem e resolvessem formar um país, seria um país muito doce, né? O país dos diabetes, a Diabetolândia, né? Só perderia para a Índia e China. Quer dizer, ultrapassou a população dos Estados Unidos, que é o terceiro país E mais... do Brasil, que e ainda do é um Brasil, pouco menos que Estados que é um Unidos. pouco menos. Por falar em Brasil, aqui nós temos cerca de 9 a 10% da população diabética, né? Então aí figuraria em quase 20 milhões de pessoas. O Brasil é um dos países que mais tem diabéticos no mundo, porque nós somos uma grande população, né? Exato. Somos uma população destacada. Mas o que essa Federação Internacional de Diabetes, a sigla é em inglês IDF, o que ela nos chama mais atenção é que para cada um diabético que está diagnosticado, tem outro companheiro lá que ainda não foi diagnosticado. É diabético que não sabe. É diabético que não sabe, né? Mais precisamente 46%, mas a gente pode dizer que é metade. Isso. Metade dos pacientes que hoje têm diabetes, eles ainda não iniciaram aquela fase clínica mais florida, em que os sintomas clínicos permitem que a pessoa se preocupe e busque atenção médica, vá ao posto, etc. Que lá no posto a gente tem digamos assim, as ferramentas para fazer um diagnóstico do diabetes na unidade básica de saúde. Então, se o diabetes é uma doença que tem uma longa fase sem sintomas, é uma doença silenciosa, podemos assim dizer, isso aumenta a importância de quê, gente? Da atenção primária que o Dr. Péricles falou, ou seja, a necessidade de buscar ativamente esse diagnóstico. Muito bem, então hoje a gente vai saber só tudo sobre essa doença, né? Claro que não importa os medicamentos que os profissionais, os especialistas usam, mas importa saber o que se pode fazer para ou evitar quem ainda não tem, ou quem tem, evitar os malefícios das complicações que podem levar até a morte. É o Dr. Bernardo Brito. Dr. Bernardo Brito é médico endocrinologista, ele é professor da Estácio FMJ, aqui no Juazeiro do Norte, e da FAMED UFCA, que tem sede em Barbalha. Nosso colega da docência há muitos anos, tanto lá em Barbalha quanto aqui, na Estácio. Você tem quantos anos de FAMED, doutor Bernardo? Eu entrei em 2005, esse ano 2013 estamos fechando, portanto, 13 anos já, né? 13 anos. E aqui Sim. na Estácio foi depois ou foi antes? Não, foi antes até. Foi até antes. Né? Olha, eu até, uma das coisas que me trouxe para o Cariri foi um convite de um primo meu, mando um grande abraço para ele, Dr. Davi Negrão. Ah, grande amigo. Pois é, que é cirurgião pediátrico. Ele dizia: Bernardo, a faculdade é jovem, mas é muito bem instalada, muito bem montada, e então está contratando, venha, porque daqui a pouco o quadro docente está todo completo, e aí você vai ter que esperar muito para entrar, venha, e eu vivia em Recife, fiquei dividido. Ainda bem que eu escutei ele, porque, Péricles, a melhor coisa que eu fiz em minha vida foi ter voltado para o seio familiar. Ó, bom demais. Da capital para
para o interior, para a minha cidade, para o Cratinho de Açúcar, né? O Cratinho de adoçante também, né? Lá tem adoçante também, Só né? tem açúcar não. Não só tem açúcar não, tem adoçante também para os E as pessoas são né? doces, independente do açúcar ou do adoçante. Né? Agradeço, agradeço. Pois é, então voltei para o seio da minha família e hoje, interessante, eu tenho uma filha nascida em Recife, né? E eu a trouxe para aqui para o Cariri. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de entrar ao vivo, no ar, que ambos somos pais de acadêmicos de medicina, no caso Péricles, já pai de médico formado, não é? Isso. E o Cariri é essa beleza, essa potência. O Cariri conquistou, eu digo a todos os ouvintes, o Cariri conquistou seu lugar na medicina do Brasil, não é? É um polo, né? Então, o diabetes é extremamente prevalente, ele acomete olha, atenção, hein? O diabetes acomete todas as idades, certo? Então, todas as raças, sexo, condição social, não existe quem escape a possibilidade do diabetes, né? De ter o diabetes. Agora, existem tipos diferentes, como o doutor Péricles estava citando, né? Olha, existem muitos tipos de diabetes, na verdade. A gente tem tipos eminentemente genéticos, como o MODY, que é o MODY, é o diabetes da maturidade no jovem. Tem o LADA, que é um diabetes autoimune que acontece na maturidade também. A gente tem o diabetes médio gestacional. A pessoa pode ficar diabética por algum fenômeno citotóxico que ataca o pâncreas, que é o órgão que fabrica a insulina, como um trauma ou uma pancreatite, não é? Que o doutor é da área do Dr. Péricles, pancreatite biliar, que é a mais comum, ou uma pancreatite alcoólica, ou por droga, não é? Então, existem muitos tipos de diabetes. Porém, os dois tipos principais de diabetes, agora vamos ao que interessa, são o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, em sua grande maioria, é uma doença autoimune. O diabetes tipo 2 é uma doença que tem uma base genética mais forte que o tipo 1 e ela mexe mais com o metabolismo. Já o diabetes tipo 1, que é 10% dos tipos de diabetes, é uma doença do próprio sistema imunológico, o sistema de defesa, que mediante um gatilho ambiental, gatilho, esqueçam, não é um gatilho do revólver, é um gatilho, é um evento em que o indivíduo é apresentado a um antígeno, que é um fator da natureza, pode ser uma proteína de uma comida, pode ser a presença de um germe, um vírus ou uma bactéria que causou a infecção na pessoa, que desperta uma resposta do sistema de defesa, o sistema imunológico, defeituosa, e essa resposta finda por destruir o órgão pâncreas, que é o órgão que fabrica a insulina. Então, se a insulina deixa de ser fabricada, não tem como controlar a taxa de açúcar no sangue, que é o diabetes, e aí você vai desenvolver a doença. Já o tipo 2 não é uma doença. Engraçado, o diabetes tipo 2 não é uma doença só, é um conjunto de doenças que tem como característica comum a hiperglicemia, ou seja, a glicemia inadequadamente alta, e que provoca essas complicações crônicas, né, por dificuldade na metabolização do açúcar, da glicose, certo? A glicose é nosso principal combustível para gerar energia, mas só entra dentro das células para gerar energia se há uma chavezinha chamada insulina. Então, no diabetes tipo 2, nós temos diversas alterações da fisiologia, ou seja, diversas alterações do caminho natural do metabolismo que levam a glicose a se elevar, né?
o que está em comum aí a todas essas doenças diferentes é a glicose alta. Então, sobre diabetes tipo 2, é como tinha aquela fala antiga que dizia todos os caminhos levam a Roma, né? Então, muitos caminhos diferentes podem levar ao diabetes tipo 2. E aí, pegando esse gancho, o que é que acontece, doutor Péricles? Muitos pacientes chegam assim para o médico e dizem, mas um primo meu, um vizinho meu tem diabetes e ele come muito arroz, ou ele come coisas que eu não como e ele tem diabetes. É por isso, gente. O diabetes tipo 2 tem uma diversidade de graus e de apresentações diferentes. Então, o diabetes do José não é o mesmo diabetes da Maria, do Pedro, do João, do Joaquim, entendeu? Então, cada paciente deve ser tratado de forma individualizada. Muito bem, é o Dr. Bernardo Brito, médico endocrinologista, que está aqui para falar sobre esse Novembro Azul, Laço Azul também de diabetes. Diabetes que ele está falando, os tipos, e vai continuar falando, porque ou vocês mandam pergunta para ele, ou eu mesmo pergunto, viu? Não vai faltar oportunidade dele expor toda a sua experiência do tratamento dessa doença que é tão prevalente, que tem uma mortalidade muito alta. Eu te peguei aqui uma estatística do Ceará. Sim. E também nacional, né? Está entre as 5, 6 doenças que, infelizmente, né, mais levam ao óbito, mas que tem controle, né? Como o Dr. Bernardo está falando. Vocês sabem que ser amigo da FM Padre Cícero é bom demais. A cada mês tem uma promoção, uma nova promoção. Nesse mês de novembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de uma cesta de produtos de higiene pessoal da Farmácia Medical. O sorteio acontecerá no dia 1º de dezembro, às 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. 3512-5824, telefone do programa Mais Amigos da FM Padre Cícero. Apoio Farmácia Medical, compromisso com sua saúde e com sua economia. Rua Otávio Aires, 413, no Limoeiro, em Juazeiro. Contato é 3-512-4745 ou então 99856-5388. É isso aí, Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador, viu? Ele opera, mas é som. Tá certo. Mas eu acho que se ensinasse a ele operava outras coisas, viu? Que o cabo é bom no som, viu? Com certeza. É o cargo que antigamente chamava de controlista. Isso. Né? Controlista hoje de som. Operador de som. De som. Né? Aí ele vai colocar agora os ouvintes, aliás, os nossos parceiros que nos apoiam, e depois a gente volta com mais informações do Dr. Bernardo Brito sobre a doença diabetes. O Facebook já tem gente falando, já tem gente até perguntando, né? Vamos que a pouco. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, programa hoje sobre diabetes. Nosso convidado é o Dr. Bernardo Brito. Ele é médico, endocrinologista, é o médico e metabologista. É o médico que estuda as doenças endócrinas, as doenças relacionadas com as glândulas que produzem algum tipo de hormônio, e o metabolismo. Já vou perguntar ao doutor Bernardo Brito, porque olha só, o diabetes tipo 2 vem de uma síndrome metabólica. A cirrose hepática, que vem do álcool, pode vir também de uma síndrome metabólica. A pancreatite, um dos tipos de pancreatites, tem vários, um dos tipos pode vir de síndrome metabólica. Aí eu pergunto, o que é metabolismo, doutor Bernardo Brito? De forma mais simples, o metabolismo é o conjunto das reações que vão encaminhar as moléculas, os nutrientes, para gerar energia ou construção celular, mas principalmente energia. Então, quando se fala em metabolismo, se está falando em fluxo de energia para trabalhar, energia para fazer o que a gente deve fazer. Então, gente,
vamos falar um pouco sobre metabolismo. Veja só, para a gente trabalhar, acordar cedo, pegar o ônibus, fazer seu trabalho, ou ir para a roça, né? Para tudo a gente precisa de energia. Assim como o fogão queima o gás butano, ou a lenha, como o carro usa gasolina, tá? Esses aparelhos aqui que refrescam o ambiente, que ilumina, que consegue transmitir a nossa voz, tudo usa energia, né? A energia é tudo, né? Movimenta tudo. E nós precisamos de energia também. Mas, para obter a energia, a gente tem 2 passos fundamentais. E aí a gente está aqui com uma dupla, a gente pode fazer um ping-pong aqui, porque uma parte fica com... metade do campo fica com o Péricles e a outra metade comigo aqui. Então, esses 2 passos fundamentais para se obter energia são a digestão e a metabolização. A digestão é o processo pelo qual você transforma os alimentos em nutrientes. Você decompõe, você destrincha, né? Falando aquele português bem nosso aqui, os alimentos, né? Em nutrientes. E a metabolização vai converter esses nutrientes em energia. Nós podemos obter energia dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Nós podemos obter energia até do álcool. 1 grama de proteína gera 4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato gera 4 quilocalorias. 1 grama de álcool, 7 quilocalorias. Por isso que o povo que bebe muito come menos, né? Você já percebeu? E cria uma pancinha, né? Não é? E 1 grama de gordura, aí é o campeão. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, né? Então, a gente falou aqui de 2 passos fundamentais, a digestão e a metabolização. Para ambos, nós temos um órgão que faz a ponte entre o mundo endócrino e o mundo exócrino. O mundo endócrino, a endocrinologia é o campo de estudo que se dedica, que se detém a os hormônios, estudo dos hormônios. Esses hormônios são mensageiros. Eles fazem uma comunicação celular à distância. Então, um hormônio é uma molécula, em geral, um peptídeo, uma proteína, que leva uma mensagem, um comando, uma ordem a uma célula bem distante. Então, por exemplo, o pâncreas produz a insulina. A insulina, ela vai trabalhar do dedão do pé até a retina, digamos assim, a pele, o fígado, os rins, tudo. Então, é como uma mensagem, é como uma circular, um ofício que uma prefeitura emite, que a direção da nossa faculdade emite, né? Para todos os professores, né? E alunos, etc. Aquele instrumento é o hormônio, é quem faz essa comunicação. Então, isso é a endocrinologia, assim em termos gerais. Sim. Já a parte exócrina, quer dizer, endo significa em grego dentro, né? E exo, fora, né? Então, apesar de a gente pensar assim, e o intestino não está por dentro, né? A gente não bota a comida, né, para dentro, mas vem da ectoderma, né? O nosso trato digestivo, ele trava contato com o meio externo, por meio da comida, da água, daquilo que a gente ingere. Então, tem um órgão que faz essa ponte entre o exócrino, que é o campo ligado à digestão, e a parte endócrina, que é ligado à parte hormonal e metabólica. É o pâncreas, gente. É o pâncreas. O pâncreas,
ele está pertinho do duodeno, que é uma estrutura abaixo do estômago, e ele recebe sinais do intestino, do estômago, vários sinais diferentes, e ele vai produzir tanto as enzimas, que são produtos, substâncias que dissolvem as estruturas grosseiras dos alimentos para decompor os vários nutrientes de forma diferente, até que ele possa ser absorvido na luz intestinal, nas microvilosidades, onde você aumenta a superfície de contato com o alimento, com os nutrientes que vão ser absorvidos, né? Então, por exemplo, se a gente come um pão nosso de cada dia, tá até na oração principal, né, Claro, claro. Então, se a gente come um pão seja de trigo, seja um pão de batata, ele tem amido. O que é o amido? É um carboidrato. O que é um carboidrato? Carboidrato é o nome científico complicado para açúcar. É interessante. O açúcar não é doce? Sim, também. Mas existem diversos tipos de carboidratos ou açúcares. Os açúcares complexos, eles têm uma estrutura maior, eles não vão ter aquele sabor doce. Mas também não é amargo, né? Tem aquele também gosto não é amargo. Neutro, um pouquinho é um gosto doce. neutro, discretamente doce. Isso. O pão a gente não percebe tanto porque é adicionado o quê? Sal. Né? É adicionado sal. Estou falando aqui do pãozinho francês. Mas se a gente come, ele é feito de trigo, né? Ali a gente tem o amido, que é o componente energético do grão, né? E o amido, ele vai sendo decomposto passo a passo pela amilase, que é uma enzima. E essa amilase, ela vai quebrando a estrutura do amido em partes menores, de polissacarídeo, que é um carboidrato complexo, em disacarídeo, oligosacarídeo, disacarídeo, até o monossacarídeo. Então ali você vai ter a glicose. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente bebe leite, a gente tem a lactose, que é o carboidrato do leite, ou açúcar do leite. E a gente tem uma enzima chamada lactase, né? Essa não é produzida no pâncreas, mas é produzida no intestino. Exato. E ela quebra a lactose em galactose e glicose, por exemplo. E aí a gente absorve a glicose. Então eu costumo dizer para os meus pacientes que as enzimas é como se você trocasse dinheiro, sabe, Péricles? Você, no comércio, você tem notas de 100, até de 200 agora, né? Você tem nota de 100, de 50, de 20, de 10, etc. Mas a unidade monetária qual é? R$1. Se você depositar uma nota de 100 na sua conta bancária, vai aparecer na conta corrente R$100. Se você depositar um saco com 100 moedas de R$1 no caixa do banco, quase ninguém mais vai fazer isso, né? Mas o saldo vai ser o mesmo ali, R$100. O que é que acontece? A enzima, ela vai quebrando a estrutura principal, assim como você pode pegar uma nota de 100, trocar em duas de 50, 5 de 20, 10 de 10, 20 notas de R$5, 50 notas de R$2, até ter 100 moedinhas de R$1. O que é que acontece? As passagens no nosso intestino são muito estreitinhas, não dá para passar uma nota de 100 ali, só a moedinha de R$1. É como um milhareiro, não tinha um milhareiro, né? Antes que era o nosso cofrinho, né? Só entra moedinha. Pequena. Só entra moeda pequena. Então, da mesma forma, quando a gente come, a gente não absorve aquele alimento tal como a gente come. Ele precisa ser transformado pelas enzimas pancreáticas. E aí ele é transformado de alimento em nutriente, por exemplo, a glicose, e essa glicose é absorvida, vai para a corrente sanguínea. Ela vai entrar em cada uma célula do nosso corpo, para lá ser queimada e gerar energia. Assim como a gasolina passa pela bomba de combustível, chega lá no cilindro do motor do carro,
para ser queimada e gerar energia. Então, assim também a glicose vai entrar na nossa célula para ser queimada e gerar energia. Porém, para a imensa maioria das células que a gente tem, a glicose só entra por meio da insulina. Né? Ninguém chega ao pai senão por mim, né? Pelo filho. Pelo filho. Então, a insulina faz esse trabalho. O que é que acontece? Imagine que aqui o estúdio é uma célula. Temos aqui o Bernardo, o Péricles e o Carlos, né? O Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. Para a gente entrar aqui e fazer o nosso trabalho dominical aqui, o Carlos Eduardo ele teve que vir antes... com a chavinha, abrir a porta, abrir a rádio, ligar tudo e tal. Aí a gente pôde entrar aqui no estúdio para fazer esse trabalho. Isso. E a gente precisa dessa energia, né, para transmitir, né, essas informações. Então, é como se o estúdio fosse uma célula, não é? O canal transportador de glicose é a porta. Essa porta tem uma fechadura, que é o receptor de insulina. E adivinha quem é a chave? A insulina. A própria. A própria, né? Então, o diabetes tipo 1, a chave desaparece. Meu Deus, como é que a gente vai entrar na porta? Tem que ter outra chave, tem que vir uma chave de fora. Já o diabetes tipo 2 é uma doença bem mais complexa. Tem diversos lesões e transformações orgânicas, né, ou seja, dos órgãos, rins, fígado, estômago, intestino, cérebro, músculo, gordura, pâncreas, sistema nervoso, etc. Tem várias alterações que levam a glicose a se elevar. Porém, a gente pode dizer de forma mais simples que o diabetes tipo 2, você tem alterações tanto na produção da insulina, que é a chave, como na ação da insulina. Nos primeiros anos de diabetes, Péricles, o que a gente tem predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente, é uma resistência à ação da insulina. É como se você tivesse a chave ainda, mas a fechadura ali está enferrujada, está um pouco engripada, como dizia antigamente, está dando trabalho para abrir a porta. Então você demora mais tempo para conseguir abrir. Só o Carlos Eduardo que vai conseguir abrir, que ele já tem mais prática, etc. Mas, por meio de uma melhor organização dietética e também a atividade física, que é fundamental, a gente consegue melhorar o trabalho da fechadura, como se a gente pusesse um grafitezinho, ou um óleo Singer, ou sei lá, um lubrificante, um óleo Singer ali na fechadura para ela fazer esse trabalho melhor. Facilitar. Né, para facilitar. Então, eu sei que a gente está aqui para responder e sempre que eu vou na rádio, sempre que a gente faz uma comunicação social, né, Péricles, o pessoal foca muito em remédio, que medicação, né? Ó, gente... Deixa o remédio para o médico. Por último. Não é, Pérez? Concentre-se naquilo que cabe a você, paciente, que é o estilo de vida. É a dieta, é a atividade física, é o bom sono. Tudo isso o professor Péricles já adiantou aqui, já deu a letra. Não é? Exatamente, doutor Bernardo. Olha o pessoal já participando do Facebook. A Socorro Ribeiro, ela diz, bom dia, especial para vocês. Excelente fala do profissional, doutor Bernardo. A Gilda Marques também, desejando bom dia para vocês também, viu? Socorro, Gilda. Aí é a Gilda que pergunta, quem tem diabetes causa dor no estômago, doutor Bernardo? Pode causar sim, viu? Engraçado, o diabetes vai mexer com a glicose. A glicose está em todo canto, ela vai afetar todos os órgãos e sistemas, né? Mais especificamente sobre o estômago, a gente tem uma forma de complicação crônica do diabetes chamada neuropatia diabética. Dentre as várias formas de neuropatia diabética, a gente tem a neuropatia autonômica. Eita, que é nome difícil. Não é? Que pode dar no estômago, nos intestinos. Tudo. Então, assim, neuropatia significa doença
do componente neurológico, né, do nervo. E dos nervos que dos não nervos. É nervoso, é os nervinhos tripa que a gente tem no corpo todo, né? Isso, aquelas fibrazinhas que são os nervos, né, que levam a comunicação, o impulso nervoso. A neuropatia autonômica porque nós temos um sistema nervoso simpático e parasimpático que compõe esse sistema nervoso autônomo, aquele que é automático, a gente não controla. Por exemplo, quando a gente engole um alimento, água, etc., daí para frente é com o sistema nervoso autônomo, ele vai encaminhar para onde vai essa comida, o que é que vai fazer, etc. O movimento do intestino é todo controlado por esse ramo do sistema nervoso que não é o central, é o autonômico, não é? A gente não controla. Pois muito bem, o diabetes é uma doença que incha o nervo, inflama o nervo, muitas vezes destrói aquela capinha em redor do nervo que protege o nervo e que dá a condução nervosa mais correta. É como se fosse um fio desencapado, né? O fio ele tem aquele miolo de cobre, tem ali aquela capazinha de material sintético, né? Plástico, etc., que protege. O diabetes é como se desencapasse o nervo, né? E aí, nesse campo do sistema nervoso autônomo, as coisas não começam elas começam, melhor dizendo, a não trabalhar direitinho. Elas começam a trabalhar de forma atabalhoada. Então, o estômago ele pode ficar cheio muito tempo. E eu tenho pacientes que desenvolvem hipoglicemia, mesmo tendo se alimentado. O que é que acontece? O paciente come, mas o estômago não faz o trabalho não esvazia, né? Não faz o trabalho da primeira digestão e esvazia para que o nutriente seja absorvido. Então, eu pergunto para o paciente, o senhor comeu? Comi, mas baixou demais a glicose. Quando a gente vai ver, ele tem essa neuropatia, certo? Você pode ter uma produção de ácido exagerada, você pode ter constipação, que é o intestino preso, você pode ter diarreia, que é o intestino mais solto, você pode ter não só dor e complicações no estômago, mas na bexiga, para controlar a urina. Então, o diabetes é uma doença realmente que afeta todos os órgãos e sistemas. Infelizmente, né? Mas que tem controle, como eu falei, né? Se você não tem a doença, você vai fazer por onde não chegar, ela não chega, a não ser que você já nasça com ela, né? Mas com aquela tipo 2 que o Dr. Bernardo está falando, existem todas as medidas que ele vai já reforçar para ver se joga para a pessoa só ter o diabetes com 150 anos, né? E não com 30, 40. 30, né? Por falar nisso, professor Péricles, antes da gente ir para a próxima pergunta, né? As estatísticas mostram que o diagnóstico... O diabetes mellitus tipo 1 está aumentando, não é porque a população mundial está aumentando, então proporcionalmente, mas continua 10% dos diabéticos. A questão, meu amigo Péricles, é que a idade para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, ela tem caído. Então, cada vez mais cedo, cada vez mais jovem, as pessoas estão desenvolvendo diabetes. Qual o impacto disso? Bom, o diabetes ele precisa de tempo e mau controle para fazer o serviço ruim, o serviço sujo dele, né? Então, se começa mais cedo na vida, mais tempo tem para causar seu malefício, né? E o que é que está fazendo as pessoas desenvolverem tão mais cedo o diabetes? A obesidade, viu, professor Pérez? A alimentação, mundo todo, principalmente Estados Unidos, Brasil. É uma pandemia. É uma pandemia. É uma pandemia de obesidade. Infelizmente. Bom, pessoal, é o assunto de hoje. Vocês podem participar, como já fez as colegas aqui que mandaram pergunta. Vocês podem também fazer pergunta para o Dr. Bernardo Brito, médico endocrinologista. Vem aí a festa do nosso padroeiro. Nosso padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus. O tema vai ser Sagrado Coração de Jesus, fonte de graça e missão. Começa dia 12. O lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, Salesianos, aqui no Juazeiro, do dia 12 ao dia 26 de novembro. Pois bem, nós estamos
novembro, começando novembro. Hoje, doutor Bernardo Brito, falando de diabetes. Virão também os nossos colegas urologistas. Próximo domingo vai estar o doutor Otávio Fernandes, ele que é urologista, cirurgião, para falar sobre essa questão, né, da doença que mais mata homens em termos de câncer, né? Que quem mais mata homem e mulher continua sendo as doenças cardiovasculares e outras, né, infecciosas, etc. Mas entre os cânceres, o que mais mata mulheres é o de mama e o que mais mata homens é o de próstata. Então é muito importante falar sobre isso. Mas falar sobre diabetes, como o doutor Bernardo está falando, é fundamental, porque é uma doença, como ele falou, que atinge o corpo todo. Daqui a pouco ele vai falar das complicações, por exemplo, na retina. Diabetes pode cegar, complicações no coração, pode levar ao cérebro, pode levar ao AVC, acidente vascular cerebral, complicações, ele já falou, dos nervos, complicações da circulação, pode ter feridas de difícil controle, tendo que amputar dedo, perna. Isso. Oh, meu Deus, é uma doença realmente triste, então tem que se fazer tudo primeiro para não ter e, se tiver, controlar. Mas vamos para o Carlos Eduardo com mais anunciantes, mais apoio cultural. Depois a gente volta com mais uma rodada de informações do Dr. Bernardo Brito. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, 9 horas a missa, viu? Aqui transmitida pela FM Padre Cícero da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que já está em preparação para a sua festa, como eu falei, a partir da próxima semana. E às 9 horas a transmissão da missa. Até lá nós estaremos aqui conversando, eu fazendo perguntas para o nosso convidado, que é o Dr. Bernardo Brito. Ele é médico endocrinologista e professor da Estácio FMJ e da FAMED UFCA. Doutor Bernardo, está chegando perguntas aqui, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer que eu acho importante, né? Sim. A pessoa não deve esperar pelos sintomas, as pessoas deveriam fazer exames quando, vamos dizer assim, acha que já tem uma certa idade, 30, 40 anos, nunca fez, mas quais são os sintomas do diabetes? A gente não deve esperar por eles, mas existem os sintomas. O que uma pessoa de diabetes pode apresentar de diferente de uma pessoa que não tem? Ah, muito bem. Péricles, ótimo essa pergunta, porque a gente precisa abordar aí como as pessoas saírem daquele grupo que não sabem que são diabetes, né? E entrar no grupo que pelo menos sabe que é diabetes para buscar um melhor tratamento. Então, veja, gente. Os sintomas principais do diabetes relacionados à hiperglicemia, taxa de glicose alta no sangue. Primeiro, uma sede muito intensa. A glicose, eu vou falar um termo técnico aqui para o Périx vai entender. A glicose tem um poder osmótico muito intenso, muito forte. É como se ela concentrasse muito sangue. E aí ativa o centro da sede. E o paciente diabético, ele está buscando água o tempo inteiro, está bebendo muita água. Também, os nossos rins, eles tentam expulsar aquela glicose, aquele excesso de glicose, né? Então, a urina vai produzir mais líquido, mais urina, a pessoa vai produzir muita urina, então está sempre fazendo xixi. Antigamente acordava uma vez, digamos, na madrugada para fazer o seu xixi, passa a acordar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Depois tem gente que chega no consultório, doutor, eu não durmo, eu tiro um cochilo. Quando eu começo a dormir, dá vontade de fazer xixi. Também a gente tem que lembrar que o diabetes, vocês lembram que eu falei aquele exemplo lá do combustível, né? O paciente diabético é como se ele comesse, mas a célula não come. Ou seja, a energia não chega lá na célula, né? Não é gerada energia. Então a pessoa se sente fraca, desânimo, apatia, fica mais triste, fica mais cansado, tudo cansa.
entende? Fica às vezes até sonolento, porque não tem energia, tá? Também, se a célula não come, ou seja, se a célula não recebe aquela glicose para queimar e gerar energia, ela tem que buscar formas alternativas de gerar energia. Então começa a queimar gordura e proteína, que estão aonde? Nos músculos, no tecido adiposo. Então a pessoa começa a emagrecer, perder peso rápido. Sabe com quem aconteceu isso? Com o nosso querido Milton Nascimento. Acho que na década de 90, o Milton Nascimento, quem acompanha a música popular brasileira, ele era bem gordinho, né, Péricles? Isso. Gordinho e tal. Era. De uma hora para outra, o homem apareceu magro, caquético. E o pessoal dizendo, é o HIV, é AIDS, é não sei o que e tal. Não, de forma nenhuma. Era diabetes. Diabetes emagreceu ele. Sabe com quem aconteceu também? Uma perda de peso tremenda por diabetes? Romário, nosso querido Romário do futebol. Sim. Nosso tetracampeão Romário também aconteceu. Então, perda de peso, tá? Para os homens, disfunção erétil, dificuldade de ter a relação sexual, tá? Também pode ser um aspecto da neuropatia diabética. Na mulher, corrimento vaginal de repetição, aquela infecção por cândida, um corrimento esbranquiçado, trata, volta, infecções urinárias também. Outra, visão turva. É aquele paciente que chega e diz, doutor, eu enxergo bem quando está dia claro, assim, de noite eu não enxergo nada. Ou então eu até que lia bem, mas meu óculos venceu. Eu digo, rapaz, não são seus óculos, olha aqui sua taxa. Olha a taxa como é que está aqui. 200 e tanto, como é que você vai enxergar desse jeito? Porque o excesso de glicose se liga às proteínas e turva o meio de refração. É como se... no olho, gente, a gente tem uma lente que é cristalina e tem um humor aquoso, né? E o humor vítreo, né? Isso. Através da onde passa a luz. Então, é como se fosse uma água cristalina que você mexeu na terra e ela ficou barrenta. Então, você não vê nada, fica tudo turvo, né? É mesmo. E, meu Deus, que mais, hein, Péricles? Coisa demais. É muita coisa. Tem um importante. Gente, a complicação crônica mais comum de diabetes é a neuropatia diabética, é muito comum, certo? Mas a glicose alta pode provocar dores e formigamento nos pés. Também. Dores e formigamento nos pés. Então muita gente tem aquilo, olha, eu boto um ventilador nos pés, eu boto numa bacia d'água, eu passo gelo, eu passo álcool, muita gente diz assim, porque dói e arde os pés. Pinica. Ou seja, são muitos sinais, mas não espere nem por esses sinais. Vá de vez em quando medir sua glicose no dedinho ou na veia. No dedinho é na artéria, né? Sim, Péricles. Desculpa, Péricles, só complementando aqui, quando o paciente vem a apresentar esses sintomas que eu falei, sede intensa, fome constante, perdendo peso, fraqueza, visão turva, urinando muito, acordando de madrugada para urinar, quando o paciente vem a apresentar esse conjunto de sintomas, o diabetes já começou há 5, 6, 7 anos antes. A gente está atrasado do diagnóstico 5, 6, 7 anos. Então, assim, é bom a gente fazer aquela medicina primária, aquela prevenção primária, que é buscar a saúde, né? Fazer a promoção da saúde. E a prevenção. Então, o que é a prevenção? A gente fica de olho, nós médicos, nos fatores de risco para o diabetes. Os principais são histórico familiar e, hoje, a obesidade. Histórico familiar por conta da genética. Se a gente não pode mexer nos genes, né? Ainda, né? Assim, modificar os genes, etc. Se a gente não pode mexer nos genes, mas a gente pode mexer naquilo que nos cerca, que é o meio ambiente, nossa relação com o meio ambiente. Então, nossas escolhas alimentares, nosso estilo de vida, isso a gente pode transformar. Então, naquele paciente que tem a obesidade, principalmente aquela obesidade centrípeta, que é aquela obesidade mais da barriga, do tórax, aquele tronco, né?
esse tipo de paciente com esse tipo de obesidade, que é aquele barrigão, etc., ele deve fazer exames de glicose antes, né? Mas, a partir dos 30 anos, ponha a glicose na sua lista de exames de rotina, tá? Porque você vai flagrar mais cedo o diabetes, e quanto mais cedo se faz um diagnóstico, mais fácil, menos sofrido é o tratamento, não é? Exatamente. Doutor Bernardo, se eu disser que já tem aqui umas 7, 8 perguntas. Opa, vamos lá. vou procurar ser mais breve. Vamos como um ping-pong. Eu pergunto, você Certo. responde, para todos os ouvintes serem contemplados com a resposta, Pois né? não. Do doutor Bernardo Brito, médico endocrinologista, nesse Novembro Azul sobre diabetes. A primeira pessoa, ela nem pergunta, ela elogia. Que aula maravilhosa, é a Dilzinha Santos. Muito obrigado. Obrigado, Dilzinha. Que aula maravilhosa que o doutor Bernardo está nos dando. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Dilzinha. A Gilda Marca, ela está em Vaz Alegre. E ligado na live do Olha Facebook. aí, na terra dos contrastes. Não é? Vaz Alegre. Pois é, agora sim, vamos para as perguntas do pessoal que está participando. Você pode ligar 3512-2000, telefone. 3512-2000 também, WhatsApp. O WhatsApp da rádio. Você faz a pergunta ou escrito ou por áudio, né? E o Carlos Eduardo recebe aqui e passa para o nosso convidado, Dr. Bernardo Brito. Vamos tentar responder o máximo possível, gente. Vamos lá. Desculpa se não conseguir. Mas vamos lá. A primeira. José Roberto, nosso ouvinte, pergunta se o uso de corticoide é uma dose única dose, porém dose elevada, bem alta, pode causar diabetes se um médico prescrever uma dose bem alta de corticoide? De uma vez só, doutor Bernardo? Uma vez só, não, tá? Veja, como eu falei aqui, a pessoa tem que ter a predisposição genética. O corticoide, né? Ele é um hormônio contrarregulador, como a adrenalina, hormônio do crescimento, vários outros que atrapalham o trabalho da insulina. Se a pessoa usa uma vez só, tá? Não é suficiente para desenvolver o diabetes, até porque o pâncreas vai compensar o aumento dessa resistência, produzindo mais insulina. Agora, o que é que acontece? Talvez isso esclareça melhor o Zé Roberto. O que é que acontece? É aquele camarada que já está no fio da navalha, já é um pré-diabético, ele já está ali namorando com diabetes. E aí, muitas vezes, para uma dor nas costas, ou uma crise alérgica muito forte, uma asma muito forte, o médico passa um corticoide de depósito. Vamos dar nome aos bois aqui, a betametasona, né? Tem vários, não vou citar o nome das medicações, né, para não criar polêmica, mas aquela injeção que dura um mês o efeito. Então ali a pessoa vai estourar, digamos assim, a glicose, ela vai subir bastante e aí termina fazendo um diagnóstico. Verdade. A Socorro do Crato, nosso ouvinte, ela pergunta, eu acho que ela não pegou o iniciozinho do programa, ela pergunta, o que causa o diabetes, doutor Bernardo? Certo, o diabetes, Socorro, é uma doença muito complexa, tem muitas causas, tá? Mas as principais são a genética, principalmente para o tipo 2, que é o mais comum, 90% dos diabéticos, e figurando em segundo lugar, como fator de risco, a obesidade. Então, obviamente, a nossa genética ela foi modificando ao longo dos milênios, né, dos milhões de anos, claro, mas a gente teve transformações muito agudas do ponto de vista genético, do ponto de vista de tempo de mutação. A gente teve mudanças muito agudas no estilo de vida, onde a gente gasta menos energia por trabalho físico, tá? E a gente passou a ter uma inversão dos alimentos, da qualidade dos alimentos, que antigamente se alimentava mais de comidas orgânicas e a comida industrializada era mais rara e cara. Hoje não. O que é que a gente vê? Sobretudo nas camadas menos favorecidas, a base alimentar é toda de alimentos refinados, de alimentos industrializados, e o acesso à comida orgânica, natural,
verduras, legumes, Frutas. cereais integrais, frutas, etc., vai ser mais limitado, mais caro, etc. Então, essa combinação, tá, de uma comida densamente calórica, rica em açúcar, em gorduras e sal, que ajuda a elevar o peso, a pressão, retenção de líquido, juntamente com sedentarismo, ou seja, aquela indisposição para fazer uma atividade física, leva as pessoas a ficarem obesas, e esse é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Muito bem, doutor Bernardo. A Claudete, ela só elogia. Doutor Pérez, todos que fazem essa rádio maravilhosa, cuidar da saúde é bom demais. É mesmo, Claudete, vamos cuidar da saúde. É a maior riqueza. E vamos cuidar da saúde dos nossos parentes que não estão atentos, né? Para ver se eles despertam. Luciano, nosso ouvinte, ele dá bom dia para você também. Gostaria de saber com o doutor Bernardo, diz o Luciano, uma pessoa que tem diabetes, quando toma água morna com limão. Sim. Água com limão o pessoal toma, agora morna deve ser ruim, né? Deve dar uma gasturinha. Morna. Até a Bíblia fala disso. Nem é quente, nem é frio, né? Não é morna. Se for morna, eu vomito. Vixe! Tem essa história. Mas ele diz, água morna com limão. Aí passa fome. Realmente passa. Água morna passa fome. Dá vontade até de vomitar. Aí gostaria de saber se isso faz mal ou não. E se a pessoa pode fazer isso com frequência para não comer muito ou não. Olha só, gente, mesmo que a gente beba a água gelada, em poucos segundos ela vai atingir a temperatura de 36,5 a 37 graus Celsius, que é morna, que é a temperatura do nosso corpo, não é? Então, da mesma forma que a gente bebe um chá, ou um café, ou um leite amornado, não vai fazer mal de forma nenhuma, tá? Eu não sei se faz parte da dúvida do nosso ouvinte, se o componente do limão faria mal. Não, também não faz mal. Agora, também não tem estudo científico, comprovação nenhuma que seja vantajoso do ponto de vista de tratamento do diabetes, ok? Muito bem. E já o Cícero de Oliveira, ele pergunta assim... Qual exame... essa pergunta é muito boa, doutor Bernardo. Sim. Qual exame é mais preciso no diagnóstico do diabetes? É a glicemia ou é a glicada? Pergunta ele. Que pergunta maravilhosa. Olha, é a glicemia. É a glicemia, tá? Olha, os antigos faziam diagnóstico do diabetes pela urina. Aliás, o termo diabetes é um termo grego que significa através da urina. A pessoa perdia peso, né, e urinava muito, então os gregos eles inferiam que a pessoa estava se desmanchando ali pela urina. Esse nome foi ficando mais popular, mas o diabetes é uma doença que foi classificada na China antiga, na Índia, etc. Enfim, o ouvinte pergunta sobre o exame, a glicemia. Antigamente se fazia a medida da quantidade de glicose na urina. Isso aí foi ultrapassado. Depois passou-se a medir no sangue. Até hoje é o padrão ouro. Já a glicada, ela pode sofrer algumas pequenas alterações se a pessoa tem anemia, de acordo com a fase do ciclo menstrual da mulher, e algumas outras hemoglobinopatias. São doenças da hemoglobina que podem alterar a fração A1C. Existem vários tipos de hemoglobina e a que a gente utiliza para o diagnóstico é a fração A1C. De toda forma, Cícero, a hemoglobina glicada ela é normal até 5,6. 5,7 em diante aumenta o risco de diabetes. Você pode ser pré-diabetes ou diabético. Falar nisso, doutor Péricles, a gente não citou. Realmente, a glicemia normal vai até 99. E o diagnóstico do diabetes começa com 126. Então, de 100 a 125. De que é que se trata? Glicose de jejum alterada. A pessoa ainda não é diabética, mas tem uma grande chance de vir a desenvolver. É o pré-diabetes. É o pré-diabetes. Também faz parte do pré-diabetes aquelas pessoas que
tem uma tolerância diminuída a carboidrato. São aquelas pessoas que têm a glicose de jejum. Eu acabei de dizer o ponto de corte para o diabetes, que é 126 em diante, em 2 medidas, né? Então, aquela pessoa que tem, digamos, 85 de glicose de jejum, está normal. Mas, quando há um insulto calórico, ou seja, quando ela come uma refeição copiosa, um almoço, uma macarronada, um baião de 2, assim, comeu bem e tal, mede a glicose 2 horas depois. Se passar de 200, é diabético. 2 horas depois de comer. E se ficar entre 140 e 200, é pré-diabético, é intolerante a carboidrato. Ou seja, tem uma grande chance de vir a desenvolver o diabetes. Então, existe um exame, não sei se o ouvinte conhece, o Cícero Oliveira, não é? É um exame de teste oral de tolerância à glicose. E aí as grávidas fazem mais esse teste, né? No PSF, para descobrir o diabetes gestacional. É dado uma carga de 75 gramas de destrozol, para simular uma carga de glicose importante, e 2 horas depois a gente verifica se o paciente está com a glicose abaixo de 140, o que é normal, entre 140 e 200, que é uma pessoa intolerante a carboidrato ou pré-diabético, e acima de 200 já é diabético. Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma defesa, porque pode ser que esse nosso amigo tenha ouvido de algum colega seu, algum endocrinologista, que a hemoglobina glicada é mais confiável. Então, deixa eu fazer uma pequena defesa. Certo. Tipo assim, uma pessoa vai fazer um exame amanhã. Aí essa pessoa diz, deixa eu ver se eu sou diabético mesmo. Aí come todo o doce que tem dentro de casa. Para fazer o exame no dia seguinte. Ou ao contrário. Eita, eu vou fazer o seguinte, hoje eu não trisco em doce, mas é de jeito nenhum. Não vou comer nem arroz e feijão, que eu ouvi dizer que é doce. E o que você faz na véspera pode alterar a glicemia, mas não altera a hemoglobina glicada, né? Olha, professor Péricles, ainda bem que o senhor está aqui para fazer esse comentário e me chamar a atenção. Realmente me passou despercebido complementar essa informação. Veja, glicose, tanto em jejum como pós-prandial, vocês devem ver muito o médico pedindo pós-prandial, é 2 horas depois do almoço. Tá? São medidas pontuais. É como se tirasse uma fotografia. Tchá, ali, naquele instante a glicose está ali em 85, em 90, né? Aí engraçado, tem paciente que diz assim, viu, Péricles? Minha glicose, doutor, tem dia que dá 80, tem dia que dá 90, tem dia que dá 95, sobe, é uma confusão, e sobe e desce. Eu disse, não, gente, tem que tá dentro da faixa. A glicose, ela não é exatamente igual todo dia. Então, a glicose, tanto de jejum como pós-prandial, são medidas pontuais. A hemoglobina glicada, ela reflete a média da glicose nos últimos 60 até 90 dias. Por quê? Toda proteína, uma fração dela se liga à glicose. E a hemoglobina, que é uma das proteínas mais abundantes no nosso sangue, ela está lá na hemácia, ela se liga normalmente ali 5%, digamos, em média. Quando a glicose vai aumentando, essa fração de hemoglobina ligada à glicose também aumenta. E a meia-vida da hemoglobina é de 60 a 90 dias. Dessa forma, os médicos, os cientistas, desenvolveram uma forma de dosar exatamente qual a fração de hemoglobina é ligada à glicose, e daí se infere que a 60, 90 dias a pessoa vem com controle desmantelado, digamos assim, aumentado. Então, é aquele exame que não deixa mentir, tanto de um jeito quanto de outro, porque o ideal é a gente ter todos os exames. Então, não existe exame melhor ou pior, ou mais acurado ou menos acurado. Existe uma função para cada exame, não é? Assim como para a gente almoçar, a colher tem uma função, a faca tem outra, o garfo tem outra, o copo tem outra, né? Então são exames que complementam o estudo do diabetes, mas eles têm função diferente. E bem interpretada pelo médico, né? Sim, porque claro. Sem médico, os exames
eles podem dizer que uma pessoa tem uma coisa e a pessoa não tem, ou dizer que não tem e tem. O médico, ele avalia, ele tem a experiência de interpretar corretamente os exames complementares, não é isso, doutor Bernardo? A gente não trata exame, a gente não trata papel, a gente trata o ser humano, a gente trata o paciente. Então, quantas e quantas vezes a gente pode dizer que já tem alguma experiência, alguma estrada, né, Péricles? Quantas e quantas vezes a gente recebe um exame e a gente diz, não, esse exame aqui não está condizendo. Pode ser um erro de digitação, pode ser um erro da dosagem, mas não estou nem querendo dizer que foi isso. Mas foi feito de uma forma, às vezes, errada. E pegando esse gancho, eu gostaria de chamar a atenção dos diretores de laboratórios, aqui no Cariri inteiro. É muito comum o médico solicitar glicose de jejum, doutor Péricles, e glicose pós-prandial. Isso. Não é isso? É. Glicose pós-prandial visa saber qual a taxa de glicose, de açúcar no sangue, 2 horas após o almoço. Isso. E o que é que o médico quer ver com os exames? Ele quer fotografar a realidade do paciente. Então, muitas vezes o cliente chega no laboratório, tira aquela primeira amostra de sangue, que é a de jejum, e o recepcionista, ou a pessoa lá do laboratório, orienta o paciente assim, olha, vá ali na esquina, tem uma padaria, faça um lanche bem reforçado E volto daqui a 2 e horas. volte daqui a 2 horas para a gente medir a glicose. Como se isso, tá, mimetizasse, como se isso substituísse aquela informação que eu realmente quero saber, que é quanto é que fica a glicose na parte da tarde, 2 horas depois do almoço. Na rotina da Na pessoa. rotina. Nem aquela alimentação é rotineira e nem o horário é adequado. Tá certo? Então, aí é um erro do laboratório, que precisa ser chamado a atenção pela direção do laboratório. Às vezes, para o funcionário é mais prático, porque já fecha todos os exames no turno da manhã e de tarde não precisa mais fazer coleta, mas engana o médico. E quando a gente é experiente, né, a gente capta isso. Diz, olha, esse exame aqui não está condizente. Né? Exato. Acontece. É isso aí, doutor Bernardo. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Tá chegando pergunta, não para pergunta. Vamos ver se dá tempo, doutor Bernardo, responder a todos os ouvintes. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. É Novembro Azul, não é só câncer de próstata, é também, e mais ainda, mais frequente do que o câncer de próstata, o diabetes tipo 2. Tem o diabetes tipo 1, tem o diabetes gestacional, tem vários aqui que o doutor Bernardo falou, mas o mais comum é o tipo 2. Aí os nossos ouvintes sempre participando, graças a Deus, porque esse programa é para isso, é para vocês tirarem dúvida. Marigel do Crato, obrigado pelo programa. Bom dia para você também, Marigel. Por favor, doutor Bernardo, fale sobre adoçantes. Muito, muito boa essa pergunta da Marigel. Um abraço para ela aí no Crato. Conheço a Marigel há muitos anos. O adoçante muitas vezes é tratado como um vilão, mas ele tem grande serviço prestado. Tá certo? Tem grande serviço prestado. Quem sabe usar é uma maravilha. É uma beleza. Olha só, o adoçante, ele adoça, ele tem dá aquele saborzinho doce, porém não tem caloria e não vai alterar a sua glicose. Qual é o grande medo do pessoal? O adoçante dá câncer, o adoçante prejudica em outra coisa. Bom, até hoje não existe estudos assim consistentes que mostrem o malefício dos adoçantes. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O adoçante, eu acho que ele já tem mais ou menos 50 anos de mercado ou mais, mesmo aqui no Cariri. E a gente não vê nenhum estudo associando fortemente o adoçante a cânceres.
Existe esporadicamente, como um estudo famoso de há talvez 15 anos atrás, um estudo que correlacionou adoçante e câncer de bexiga. Foi feito em modelo animal, ratos, e a quantidade de adoçante, Péricles, utilizado nesse estudo para provocar o câncer na bexiga dos ratinhos, é como se a pessoa consumisse um tubo de adoçante de 100 ml diariamente, durante muitas semanas. Então, quem é que vai fazer isso? Agora, tem gente que abusa do adoçante, de fato. Não usa ali 6, 8 gotas. Ele vai como a gente diz no popular. Né? Xiringa, né? Xiringa, vai xiringar. Isso é errado. Agora, já esses açúcares mascavo, demeral, é açúcar mesmo, né? É igual açúcar outros, mesmo, né? gente. Rapadura, mel de engenho, Tudo é açúcar. melaço, açúcar demerara, açúcar mascavo, todos são carboidratos de rapidíssima absorção. Então, no estudo do diabetes, a gente tem uma coisa chamada carga glicêmica e outra chamada índice glicêmico. A carga glicêmica é a quantidade de açúcar ou carboidrato que tem naquela porção, tá? E índice glicêmico é a velocidade com que aquele açúcar é absorvido na corrente sanguínea. Então, por exemplo, se eu beber um suco de laranja, o índice glicêmico é altíssimo, é 80. Se eu comer a laranja, cai para 50, é moderado. Qual a diferença? O bagaço da laranja, a fibra. Então, todo açúcar, ele é, mesmo que botar glicose na veia, todo açúcar. Já a Lucineide, doutor Bernardo, ela gostaria de saber, ela tem quintura nos pés, aí faz xixi muito, né? E queria saber se era diabética. Em outubro ela fez o teste no posto e não deu diabetes. Que falar para ela, então? Bom, com isso que a Lucineide nos adianta de informações, ela não é diabética só porque tem 1 ou 2 sintomas. A gente tem que lembrar que os sintomas são situações inespecíficas, não são patognomônicas, né? Não são assim exclusivas daquela doença, né? Se ela fez a glicose de jejum e estava normal, ela não é diabética. Agora, veja só o que eu vou dizer para a Lucineide. Se ela tem um parente, sobretudo parente em primeiro grau, pai, mãe, um irmão diabético, vale a pena, além da glicose de jejum, tá? Ela fazer também aquele teste oral de tolerância à glicose. Ou seja, expandir mais o diagnóstico. Ou eu faço muito uma correlação, Péricles, entre a insulina basal, ou seja, a insulina no jejum, e a glicose. Muitos pacientes que estão acima do peso estão com a glicose normal, porém a insulina muito alta. Isso significa dizer que há um componente que ele é crucial para o desenvolvimento de diabetes, que é a resistência insulínica. Se o paciente tem persistentemente essa situação, ele tem risco de vir a desenvolver diabetes. Isso também não é diabetes, mas aquele paciente eu acompanho mais de perto. Talvez a Lucineide faça bem em estar mais próximo realmente ao posto de saúde, consultar sempre o médico, verificar o peso, se está aumentando, né? A roupa se está apertando e ficar fazendo esse exame de rotina. Ter cuidados. Já a o Janara, essa fala a Lucineide. Janário José é diabético, faz uso de insulina e ele pergunta, tem uma data para parar essa insulina ou vou ter que tomar a vida toda? Olha, o uso da insulina, eu gostaria de dizer aí para o Janário que em 2021 nós completamos 100 anos do desenvolvimento da insulina. Foi o primeiro e ainda hoje o mais definitivo tratamento para o diabetes. Antes do desenvolvimento da insulina, por Banting e Best, Charles Banting e Frederick Best. O Charles Banting, inclusive, ele faz aniversário dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, por conta do aniversário dele, em homenagem a ele. E por isso o Novembro Azul Diabetes. Diabetes. Antes de existir a insulina, os diabéticos tipo 2 morriam muito precocemente. Mas
Para uma criança desenvolver diabetes era uma sentença de morte. Elas definhavam nas enfermarias até morrer, os pais ali chorando e não tinham o que fazer. Então, a insulina é um tratamento ainda fundamental para o diabetes e assim será ainda por muito tempo. Agora, existem situações em que o uso da insulina é temporária. São situações em que, momentaneamente, a resistência à ação da insulina está tão alta que, mesmo produzindo insulina ainda, o pâncreas, ele não consegue produzi-la numa quantidade suficiente para o controle da glicose. Aí a gente tem que complementar. Pode ser uma gravidez, pode ser uma pneumonia, pode ser a gente chama de fator de estresse metabólico agudo, um infarto, um AVC, uma coisa, certo? E aí a pessoa pode precisar durante um tempo de insulina. Depois, essa resistência baixa, a gente tem exames que inferem como está a produção pancreática de insulina e a gente pode tirar e botar remédio oral, digamos assim, comprimido. Mas o paciente que chega a um processo chamado de falência pancreática secundária é que o pâncreas esgotou. Então, ele vai usar insulina até o dia da graça. É verdade. A Marigel diz, eita que os alunos do Dr. Bernardo devem amá-lo, porque ele é muito didático. Obrigado, viu? Beleza. Obrigado. A Marlene também está conosco, a Gilda Marques, o bom mesmo é tomar o café, o chá, o suco sem açúcar, só comer carboidrato em pequena quantidade, né? É isso mesmo, né? Não usar muito açúcar. Mas as perguntas não param, doutor Bernardo. Vamos lá, vamos responder aos nossos ouvintes. A Luciena, ela disse que não é diabética, porém ela é obesa. Sim. E o médico passou Forxiga, um medicamento moderno, né? Uhum. Para melhorar o metabolismo, talvez diminuir um pouco o apetite, enfim. Ela está tomando. Foi passado por um endocrinologista. Ela tem dúvida sobre o medicamento, pois ela não é diabética. A glicose deu 69 no último exame. Por que tomar esse remédio? Ok. Bom, o Forxiga é o nome comercial de uma medicação chamada dapagliflozina. Ela é da classe dos ISGLT2, ou inibidores de uma enzima chamada enzima de sintransporte glicose-sódio. É uma enzima interessante. Ela permite recambiar a glicose para a corrente sanguínea depois que você tem o primeiro filtrado renal. A pessoa ali tem ali no glomérulo, né, tem a membrana glomerular basal, aquele primeiro filtrado. Ele é muito rico em glicose e boa parte dessa glicose volta para a corrente sanguínea lá nos túbulos contorcidos distais, pois essa bem abençoadinha dessa droga, ela bloqueia essa reabsorção, então a pessoa passa a perder glicose através da urina. Se a pessoa perde glicose através da urina, tanto a taxa da glicose vai baixar, como a pessoa está perdendo o quê? Glicose é igual ao quê? Energia. Né? Então, na dose de 10 mg, por exemplo, especificamente dessa droga, você perde até 78 gramas de glicose, que significa 312 calorias a menos. Então, em geral, essa droga leva a uma perda de peso, mas é uma perda de peso modesta, certo? Ali 3, 4% do peso inicial, tá? Não é uma perda de peso robusta. Então, assim, em bula, não há indicação para perda de peso, embora seja usada assim, como um complemento e tal. Mas a abordagem da obesidade ela é muito complexa. Por exemplo, se o paciente ele tem compulsão alimentar e isso não é abordado, né? Ou se tem algum defeito metabólico que não é abordado, apesar do uso do Forxiga, aí no caso, o paciente não vai perder peso. Tá? Então, a obesidade é uma doença muito complexa. Mas eu posso dizer que sim, o Forxiga ele leva a uma perda de peso, embora modesta. A Ivonete de Missão Velha, ela quer saber se o diabetes pode ser revertido. Olha, existe situações que sim. E isso é bastante polêmico.
Nós temos pacientes assim que estão com algum grau de obesidade já, certo? Uma obesidade grau 2, que é o índice de massa corporal acima de 35, com diabetes, que quando fazem a cirurgia bariátrica, reverte o diabetes. E outra coisa, reverte o diabetes até antes de perder peso de forma robusta. O que é que está acontecendo? O pâncreas é um órgão que é conectado com o sistema nervoso e, obviamente, tem uma íntima relação com o intestino. No ilho distal, nós temos dois tipos de células, células K, células L, né? E as células L produzem GLP-1. É um tipo de hormônio que ajuda o pâncreas a produzir insulina com mais rapidez e mais vigor, e bloqueia o glucagon, que é um hormônio que atrapalha o trabalho da insulina. Quando a gente opera um paciente obeso que está diabético, tá? Muitas vezes você faz uma conexão direta ali do coto estomacal com o ilho distal, e quando a comida chega grosseira, em grande quantidade, nesse setor do intestino, a resposta endócrina de produção do GLP-1 é muito robusta e ajuda o pâncreas a produzir insulina. Então, hoje é considerada quase como uma cirurgia metabólica, certo? Mas não são todos os casos, isso é importante dizer. Ou seja, não adianta fazer fila de diabético para operar pensando que vai ficar bom, que não vai. Só alguns. São casos escolhidos, estudados. Menores do que a maioria. Já a Socorro, ela saiu do diabetes e foi para a tireoide. Que o endocrinologista é médico de tireoide também. A tireoide dela está acelerada porque toma Eutirox, que ela é lenta, ficou acelerada com o Tirox. Eutirox, levotiroxina em jejum. Ela toma, e no almoço ela diz que toma vitamina B12 e à tarde toma vitamina D. Ela quer saber se pode tomar o cálcio antes da B12, no período da manhã também, doutor Bernardo? Pode, né? Pode sim, qualquer horário. Qualquer horário. Muito viu? Bem. Agora, vamos alertar toda a audiência para que o Eutirox é a levotiroxina sódica, é um composto sintético, mas é exatamente igual ao nosso hormônio tiroidiano natural. Ele deve ser utilizado com parcimônia, tomado no horário correto, só com água, em jejum, aguardar 30 minutos para que seja absorvido, e a pessoa deve fazer de tempos em tempos aqueles exames de TSH e T4 livre, para manter dentro da faixa de normalidade. Não é normal a pessoa estar com a tireoide acelerada porque usa o Eutirox. Não. O Eutirox é para ser usado na dose certa, para deixar a função tiroidiana normal. Se está acelerada, então a dose pode estar acima do normal. Muito bem. O Edício só faz elogio ao programa, Dr. Pérez só traz profissionais de qualidade. Claro, né? Para informar a população, tem que ser pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente referencia para todos. A Cecília, nossa amiga Cecília, santo e abençoado domingo para você também, Cecília, parabéns pelo programa, uma aula maravilhosa. A intolerância ao glúten é uma doença autoimune? Né? Primeira pergunta dela. Tem relação com hipotiroidismo ou diabetes? Ela fez um exame que deu hemoglobina glicada 5,8. Ela ouviu você dizendo que o normal é até 5,7. 6. A partir de 7 não tá normal. E a glicemia de jejum dela deu 119,7. Pré-diabetes. A glicemia de jejum... Não, a glicemia média que deu 119,7. Sim, perdão. A de jejum só deu 90. Perdão, 90, tá certo. 90, não é diabética, mas deve ficar atenta, porque pela hemoglobina glicada é pré-diabetes. Então, o que é que acontece nessa situação? A glicose de jejum está normal, não é isso? Sim. Mas depois das refeições, ela pode, estourar a meta, pode passar do teto. Por isso que a hemoglobina glicada sobe. Isso.
E a intolerância ao glúten é uma doença autoimune, não é isso? É sim, como a gente conhece o espru celíaco, doença celíaca, é como se a pessoa tivesse, vamos dizer assim, uma alergia, digamos. Uma alergia ao glúten, né? Isso. Então, toda vez que você come um alimento que contém um glúten, a presença do glúten ali no intestino vai inflamá-lo. Aí veja, as doenças autoimunes, às vezes elas acontecem em duplas, até às vezes trio. Na medicina, na endocrinologia, nós temos uma entidade chamada doença poliglandular autoimune, certo? Doença poliglandular autoimune. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, vitiligo e diabetes tipo 1, pode ter hipotiroidismo e insuficiência adrenal, tá? Então, às vezes, há combinações dessas doenças, como a pessoa pode ter lúpus e hipotiroidismo, acontece, entendeu? Vem casadinha, né? Isso, às vezes as doenças autoimunes vêm em dupla. Eu quero agradecer a Dr. Bernardo Brito, que respondeu todas as perguntas, deu informações precisas, de forma didática, que dá para entender até em quem não é da área de saúde, que está ouvindo esse programa, porque ele realmente é uma pessoa preparada e a vida dele, de contato com as pessoas, fez ele ser assim, de falar fácil, falar reto, para as pessoas entenderem, e foi isso realmente maravilhoso que quero agradecer. Obrigado, doutor Bernardo, eu conto com você outras vezes, porque como o pessoal disse, é uma aula, não só sobre diabetes, mas sobre endocrinologia. Agradeço demais a sua pessoa, agradeço a Deus por sua vida. E eu agradeço a Deus a oportunidade de usar esse microfone. Agradeço a Deus pela amizade com Péricles, aquele respeito mútuo, aquela bem-querença, não é, que nós temos entre os colegas, certo? E eu não chego à altura do Péricles, que faz milhares de vezes mais do que eu em dedicar o domingo dele em prol da saúde da comunidade aqui, né? Então o que a gente faz aqui é devolver um pouquinho do que nos foi dado por Deus, não é? E com o nosso esforço também, não é? Mas falar para o Cariri aqui por esse microfone é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Claro, às vezes a gente tem um plantão, né? Uma coisa e tal, não dá certo, mas sempre quando dá possível. Consultório, onde a pessoa pode fazer uma consulta com o Dr. Bernardo Brito? Endereço, consultório? Ah, sim, no Crato, na pracinha do Pimenta, tá? Ali na subida da caixa d'água, né? Ali na pracinha do Pimenta. Ali é o Centro Médico Marcelo Pierre. Nós temos uma clínica chamada Arte Médica. Marcelo Pierre Uro. Uro, exatamente, que é meu primo. Amigo. É meu primo, é meu primo. Essa família Brito é grande. Tem Brito a dar com pau. Tem mesmo. E médico tem um bocado também, né? É Brito no Crato e Landim, em Missão Velha. Em Missão Velha, isso, é isso aí, viu? Pois então, é a Clínica Arte Médica, fica no Crato. Tem um telefone? Tem sim, é 4101-2121. Oh, maravilha. Isso, 4101-2121. Oh, obrigado, doutor Bernardo, muito bom mesmo, eu agradeço. Eu gosto muito de trazer os nossos colegas, mas realmente é muito bom quando, além de toda bagagem profissional, de toda experiência, de todo conhecimento, tem a questão da transmissão. Sim. Saber transmitir, saber que o povo entenda, porque a linguagem médica é meio complicadinha, vem do grego, do latim. É, né? Verdade. E vocês conseguem se comunicar que o pessoal entende. Isso é muito bom. Isso aí eu agradeço muito também a estratégia de saúde da família. Nos ajudou a estar em contato com o povo, conversando, né? Preparando palestras, e é isso. Que coisa boa. Os nossos alunos, os seus alunos agradecem também, porque tem uma informação de fácil absorção, né? Já que você falou tanto em absorção, a informação verdade, também, ela tem que ser absorvida, né? Também. Porque em livros tem tudo, mas você lê, às vezes você não entende, é aí onde entra o mestre, né?
entre o professor, para fazer você entender aquela frase que você não conseguiu compreender. Tem que absorver e metabolizar, ou seja, tem que assimilar, né? Não é? Quero agradecer o Carlos Eduardo, sempre conosco, todo domingo, firme e forte, mexendo aí no som, mexendo na live. A live tá aí, vai ficar no ar, você pode indicar para as pessoas, viu, que não assistiu, não é só ouvir, é também assistir, nos ver, pequenininho, a gente fica pequenininho porque as câmeras é distante, mas é a gente mesmo, viu, eu e o Dr. Bernardo. Tá certo. Pode acreditar. Pela voz dá para saber, né? Deixa eu botar um chapéu pro pessoal. Pronto, agora acredita, né? Lá na Expocrata eu já vejo com esse chapéu. Então, pessoal, agradecer a vocês, ouvintes, razão do nosso programa. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui. O doutor Otávio Fernandes já confirmou para falar do Novembro Azul, câncer de próstata. Então, fiquem com a missa, que vai ser agora, transmitida, e toda a programação da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Um abraço para todos.